Agora, ó Israel, ouça os estatutos e as ordenanças que ensino a vocês, para que os cumpram, a fim de que vivam e tomem posse da terra, que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescentem as palavras que eu ordeno a vocês, e delas nada retinem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu ordeno a vocês. Vocês viram com seus próprios olhos o que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram Baal-Peor. Vejam, eu ensinei a vocês estatutos e ordenanças, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra em que vão entrar, para dela tomar posse. Pois que grande nação tem Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que invocamos. Oh, que grande nação tem estatutos e preceitos tão justos como esta lei que hoje apresento a vocês. Palavra do Senhor. Ainda vamos adorar ao Senhor com o cântico de número 120 do nosso cenário, que fala sobre dependência. O coro dessa canção diz: de ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Vamos reconhecer que dependemos do Senhor, que necessitamos dele. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz. Sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó,
leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode me purificar. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Convido a você a se derramar diante desse Senhor e pedir a Ele que purifique você de todos os seus pecados. Ele tem ouvidos para te ouvir e Ele quer te ouvir. Confesse ao Senhor os seus pecados, fale para Ele de tudo aquilo que tem tentado afastar você dele. E peça ao Senhor, clame ao Senhor e Ele certamente te ouvirá. Logo depois de um minuto de silêncio, eu quero pedir minha irmã Soraya que levante sua voz e agradeça ao Senhor, porque Ele tem perdão para mim e para você. Convido você a recitarmos juntos a promessa da graça. Quando vocês estavam mortos em pecado e
na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Palavra do Senhor, palavra de vida para mim e para você, querido. Vamos adorar ao Senhor e dizer que Ele é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Convido você a se colocar de pé e adorarmos ao Senhor juntos. Durante essa canção você tem a oportunidade também de trazer o seu dízimo e a sua oferta. Louvemos com alegria. Essa é uma canção de adoração, de louvor, uma canção alegre. Diz que o Senhor é bom. Ele é bom o tempo todo. Em todo tempo o Senhor é bom. O Senhor, até mesmo nas dificuldades e lutas que vivemos, manifesta a bondade do Senhor. Por isso, louvemos com alegria ao Senhor. Bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Com alegria louvemos ao Senhor. Senhor, tu é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei.
Deus é bom? Amém. Louvado seja o Senhor, Ele é bom. Ele é um Deus bondoso. Por isso nós vamos agradecer ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas que foram trazidas aqui diante do altar do Senhor. Convidar o nosso irmão diácono Álvaro Cosme a vir à frente, fazer esta oração, agradecendo a Deus e consagrando os dízimos e ofertas diante do altar do Senhor. Oremos. Deus, graça te damos pela oportunidade de subir em tua casa, estar em tua santa e poderosa presença. Tu és o Deus digno de ser louvado, exaltado, hoje e para todo sempre. Senhor, graça te damos, Senhor, e pelos dízimos, pelas ofertas que entrou em tua casa. Ó Deus, pelo nome de Jesus Cristo, que seja feita a aplicação conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, que possamos, como servos, filhos teus, filhas tua, te adorar e dizimar nossos tempos, Senhor, em que algumas vezes falamos que não temos tempo para nada, mas devemos, Senhor, separar tempo para te adorar, para te conhecer e para te servir, Senhor. Nós te oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer ainda a leitura do Novo Testamento. Efésios capítulo 5, 22 ao 27, eu convido a você a recitarmos juntos o texto. Esposas, cada uma de vocês deve sujeitar-se ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao seu marido. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Nós ainda vamos cantar essa canção, Colossenses 1, uma canção do Projeto Sola. Guilherme, pode começar a projetar, por favor? É uma canção que ela vai falar que ele não tinha. Pode projetar. Que ele é a imagem do Deus invisível. E se você pode parar para perceber, todo o culto ele vem falando sobre quem somos, sobre a necessidade de um Deus, sobre a necessidade de nos entregarmos a Ele, de nos derramarmos a Ele, de confessarmos a Ele o nosso pecado. De manhã a Aldaléia falando, e ela usou uma frase que ela costuma usar muito: Deus é um Deus imanente, mas também é um Deus presente. É um Deus grande e poderoso, mas é um Deus presente. E ela falou no Salmo, usando o Salmo, ela usou a referência de que, mesmo sendo tão grande, o que Ele viu em nós, para que pudesse de nós, para que pudesse por nós se entregar naquela cruz? O que Ele viu em você? Nada. Nada. Nada que você faça, nada que você tente fazer, vai explicar esse amor sobrenatural de um Deus tão poderoso, tão grandioso, mas que se permite, literalmente, se permite se entregar numa cruz e morrer por mim e por você. Mas não acabou por aí. Como é que pode um Deus tão grandioso se entregar numa cruz e continuar a caminhada, sabendo que eu e você somos pecadores, continuaremos pecadores, mas ainda assim se entregar, me amar, te perdoar, me perdoar todos os dias. A palavra diz que as suas misericórdias se renovam todas as manhãs.
Então, todas as manhãs, esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus tão grandioso, renova a sua misericórdia por mim e por você. E mesmo não tendo nada em mim e em você, que possa agradar esse amor, que possa suplantar esse amor, que possa desculpar ou possa justificar. Essa é a palavra, justificar. Ele ainda assim permanece fiel e ama você e a mim. Então, queridos, sabendo quem eu sou, e certamente você sabendo quem você é, eu quero convidar você a cantarmos e exaltarmos com toda a gratidão dos nossos corações. Ele é a imagem de Deus invisível, o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, que detém sobre a sua mão todas as coisas, que detém sobre a sua mão a minha vida, a sua vida, que se entregou na cruz, mas continua cuidando de mim e de você, amando eu e você todos os dias, derramando a sua misericórdia por mim e por você todos os dias. Eu convido a você, então, sabendo quem somos, a louvarmos com toda a alegria do nosso coração, com toda a gratidão do nosso coração, com toda a certeza de quem somos, louvarmos a esse Senhor, dizendo que Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Só a Ele, somente a Ele devemos honra, glória, majestade, louvor e adoração. Celebremos, louvemos ao Senhor.
pode dizer amém? Louvado seja o Senhor, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode se assentar, meu irmão. Hoje também, excepcionalmente, não teremos o nosso culto infantil, tá? Então as crianças vão ficar aqui comigo hoje, ouvir o pastor. Eu quero convidar você, meu irmão, a nós meditarmos na palavra do Senhor. Chega um momento tão importante em que o Senhor deseja falar ao nosso coração. E eu quero convidar você a nós orarmos ao Senhor e nós pedirmos a bênção do Senhor sobre nossa vida, clamarmos que Ele venha sobre nós, trazendo sua misericórdia, sua graça, falando ao nosso coração. E eu então convido você a nós orarmos, a nós falarmos com o Senhor. Pedir a nossa irmã Kátia que faça uma oração, Kátia, clamando ao Senhor pela iluminação do Espírito Santo de Deus sobre nossa vida. Vamos orar. Amém. Irmãos, nós durante esse ano nós vamos falar muito deste tema, sobre o discipulado, sobre o fato de que nós somos convidados a vivermos então como discípulos de Jesus e como isso realmente deve fazer diferença em nossa vida, como isso deve trazer a nós a alegria de podermos estar na presença do Senhor e podermos buscar a Ele todos os dias da nossa vida. Por isso eu convido você a nós abrirmos nossa Bíblia, ou você também pode olhar e acompanhar na nossa transmissão. Nós vamos ler o texto que está ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, dos versículos 25 a 35. O texto diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa
se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a palavra do Senhor. Irmãos, lá em Mateus 28, verso 19, nós temos o grande mandamento de Jesus acerca do discipulado. Ele diz lá: fazei discípulos de todas as nações, né? Nós conhecemos bem esse texto. E de fato, este é um dos únicos textos onde há este mandamento muito claramente acerca do discipulado. No entanto, a palavra discípulo, essa palavra, ela está muito presente no Novo Testamento, sobretudo nos Evangelhos e no livro dos Atos dos Apóstolos. A palavra discípulo. E essa palavra, ela era utilizada no mundo antigo em vários contextos diferentes. Essa palavra, ela era usada, por exemplo, os filósofos gregos, eles tinham seus discípulos. No mundo antigo, essa palavra, a ideia de discípulo era muito comum. No entanto, quando a gente pensa em cristianismo, quando a gente pensa no Evangelho, esta palavra, ela toma e se torna muito específica, muito peculiar. E por que isso? Porque ela está atrelada necessariamente à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Ou seja, para ser discípulo de Jesus, nós precisamos então imitá-lo. Precisamos imitar a Jesus, precisamos viver como Jesus viveu. Isso é muito peculiar, irmãos, porque como a gente pode então imitar a Jesus se ele não se encontra mais entre nós? Como que a gente pode imitar Jesus se nós não temos ele, não vemos ele fazendo coisas para a gente poder imitá-lo? E para a gente entender então essa especificidade do discipulado de Jesus, precisamos distinguir os dois sentidos dessa palavra, desse termo discipulado. O que é discipulado? O que você diria quando você ouve essa palavra discipulado? O que vem logo à tua mente? Pode falar. Ouvir, aconselhar, ajudar, se preocupar. Mais o quê? Ensino. Mais o quê, gente? Discipulado vem na sua mente, você pensa em quê? Andar junto, a Arlete tá que tá. Mas pode continuar. Ajudar outros a seguirem a Cristo. Vocês são demais, né? Vocês são demais. Há dois sentidos para essa palavra discipulado que nós geralmente usamos, tá? Quando a gente pensa em discipulado, o primeiro sentido é que discipulado é o ato de seguir a Jesus. Nós nos tornamos discípulos de Jesus e nós passamos a seguir a Jesus. Não é isso? Esse é o primeiro sentido da palavra discipulado. Mas há um segundo sentido que foi, na maioria, o que vocês disseram aqui. Que o outro sentido é o ato de ajudar pessoas a seguirem a Jesus. Em português, quando nós temos uma palavra que tem dois sentidos, isso se chama homonímia. Homonímia. Vocês estudaram isso no português, né? Homonímia. Um exemplo de homonímia. Manga. Tem a manga e tem a manga. E a gente come e se lambuza dela, né? A diferença é que você não vê alguém comendo a manga, né? A gente não tem nenhum tipo de confusão entre uma manga e outra. O problema é que aqui às vezes há confusão. Confundimos um sentido com o outro.
E essa confusão dos dois significados nos faz cair em diversos erros, cujo mais complicado é nos esquivarmos da ordem de Jesus de fazermos discípulos. Por exemplo, para mostrar como isso é verdadeiro, nós temos um livro um clássico do Bonhoeffer, do Dietrich Bonhoeffer, chamado Discipulado. E nesse clássico de Bonhoeffer, o livro se compromete com o discipulado como um ato de seguir a Jesus. Tem um outro livro muito mais recente, do Mark Dever, também do mesmo título, Discipulado, em que o livro se compromete com o discipulado como o ato de ajudar pessoas a seguirem Jesus. Então, discipulado tem esses dois sentidos, essas duas coisas. Por isso, muitas vezes, nós confundimos uma coisa com outra. E com isso, muitas vezes, nós perdemos a ordem das coisas. Ou seja, temos duas palavras para discipulado, mas uma delas é fundamental ou fundamento da outra. Ou seja, sem uma delas, a outra não existe. Então, é importante a gente resgatar isso. Resgatar o quê, pastor? Resgatar este sentido do discipulado. Todo cristão é discípulo de Jesus e, nesse sentido, todo cristão deve seguir a Jesus. No entanto, todo cristão deve também obedecer a Jesus no sentido de fazer discípulos, ou seja, ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. Tá? As duas coisas estão aqui muito claramente. Eu sigo a Jesus. Eu me torno discípulo de Jesus quando eu sigo e começo a seguir a Jesus, mas eu só sigo a Jesus porque alguém me ajudou a seguir a Jesus. E a partir do momento que eu me torno um discípulo de Jesus, eu preciso obedecer a Jesus no sentido de levar ou ajudar também outras pessoas a seguirem Jesus, e assim a coisa vai caminhando. Então esta é uma tese importante. No entanto, irmãos, toda esta situação do discipulado nos traz algo importante, interessante e necessário da gente entender, sobretudo nos dias que vivemos hoje, que é o seguinte: todo discipulado possui um custo. Todo discipulado possui um custo. Isso é importante porque hoje nós temos visto pessoas que querem seguir a Jesus, mas não querem o custo do seguimento de Jesus. O próprio Bonhoeffer chama de graça barata. Que é o quê? Eu quero ser discípulo de Jesus porque eu quero os benefícios, porque eu quero os milagres, porque quero as bênçãos, porque eu quero domingo ir para a igreja, sentar, ouvir um sermão, ouvir uns louvores inspirativos e sair de lá abençoado, porque eu quero pedir a Deus, quando eu tiver dificuldade, que Ele me abençoe na minha saúde, no meu emprego, na minha vida financeira, na certeza de que Ele vai cuidar de mim. Eu quero os benefícios. Mas todo discipulado possui um custo, e para a gente entender isso, a gente precisa entender o que nós queremos dizer com custo. O que é custo? Custo é a capacidade do indivíduo de calcular perdas e ganhos. Nós, o tempo todo, fazemos isso, calculamos os custos. Quando você faz um negócio, você pesa o que vai perder, você pesa o que vai ganhar, e você então faz o negócio se aquele negócio for realmente bom para você. Não é isso que a gente faz o tempo todo? Você vai fazer um curso, né? O curso é caro, mas você precisa fazer, por quê? Porque aquele curso vai te dar uma condição de você melhorar no seu emprego, vai te dar uma condição financeira melhor posteriormente. Então você senta e você calcula o custo. Eu vou gastar tanto e vou me aperfeiçoar nisso aqui, no entanto, eu vou ter esse benefício, eu vou melhorar aqui na minha profissão, ou eu vou ganhar conhecimento, porque a gente não estuda só para ganhar dinheiro, a gente estuda também e sobretudo para ganhar conhecimento. Eu vou ter esse conhecimento. Tudo que a gente faz na vida, a gente faz esse cálculo. O grande problema, irmãos, que nós temos é que muitas vezes
Muitas vezes nós somente calculamos a partir das questões materiais e não fazemos um cálculo espiritual. Isso é importante no que diz respeito ao discipulado. Então, quando a gente lê o texto, e eu quero apresentar isso, o fato de que o ato de seguir a Jesus apresenta, segundo o texto que nós lemos, pelo menos 3 demandas que precisam estar em nosso horizonte de discípulos. 3 demandas que eu quero compartilhar com você. A primeira demanda é um certo amor. A segunda demanda é um certo sofrimento. E a terceira demanda é um certo desapego. Tá? São os 3 pontos calvinistas aqui do sermão. Vamos lembrar? As 3 demandas do discipulado: um certo amor, vou falar de novo, aí depois você fala comigo. Um certo amor, um certo sofrimento e um certo desapego. Ok? Um certo. Vamos ver aqui, os 3 versículos estão aqui. Olha só, eu vou mostrar já os 3 versículos antes. Um certo amor está no versículo 26, quando Jesus diz que se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Um certo sofrimento, no verso 27 ele diz: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Um certo desapego, acho que está no verso 33, ali está errado, eu repeti ali de cima. Ele diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Para quem Jesus está falando essa palavra, irmãos? Vamos lembrar lá no verso 25, o que diz o verso 25? Verso 25 diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse. Então Jesus está falando isso para quem? Para as multidões. Vamos lembrar como era a relação de Jesus com as pessoas que estavam ao seu entorno? Eu já falei isso aqui em algum momento aí para trás. Jesus está ali, em volta de Jesus há uma multidão. Quem é essa multidão? São os curiosos. São aqueles que seguem, mas seguem de longe. São aqueles que seguem, mas não se comprometem. São aqueles que seguem só para obter benefícios. Por isso, tanto no início quanto no final, eles só olham. Inclusive na crucificação de Jesus só olharam. Aqui nesse grupo da multidão, ninguém precisa amar, ninguém precisa sofrer, ninguém precisa se desapegar de nada. Por isso Jesus está falando a eles. Há um outro grupo, um pouco mais íntimo, que é o grupo dos discípulos de Jesus. Eles não são os 12 mais íntimos, mas eles são discípulos. Seguem a Jesus com ímpeto, estão comprometidos com Jesus. São aqueles que as pessoas olham e dizem: você é discípulo de Jesus. As pessoas reconhecem, porque as pessoas veem nesses discípulos, que a forma de falar, a forma de se vestir, a forma de pensar é parecida com a maneira como Jesus pensa, fala, se veste. Esses são os discípulos de Jesus. Não estão no anonimato como as pessoas da multidão estão. Eles são discípulos e eles se identificam com Jesus. E havia também, a gente sabe, um grupo mais íntimo, os 12 discípulos de Jesus, aqueles que Jesus escolheu para uma missão muito específica, inclusive ligada à fundação da igreja. Então, olha só, irmão, Jesus está falando à multidão. Esse grupo sem compromisso, que quer seguir a Jesus do seu jeito. Quem são estes? Somos nós tantas vezes. Somos nós cristãos do século 21, imersos em uma cultura individualista, em uma cultura pluralista, e que, na verdade, adaptamos a agenda de Jesus à nossa agenda.
Somos nós que vivemos um evangelho customizado, onde eu vou inserindo na minha vida aquelas convicções de fé que me agradam e vou excluindo aquelas que me desagradam. São aqueles que são curiosos, são admiradores, eles até admiram Jesus, eles até gostam de Jesus, mas eles seguem Jesus de longe, eles não se envolvem com Jesus, eles não se envolvem com a obra de Jesus, eles não se envolvem com a vida de Jesus. Eles querem os benefícios, eles querem os milagres, eles querem o pão, eles querem a cura, mas eles não querem vida em comunidade, eles não querem se comprometer com a comunidade. São pessoas que vivem a sua vida cristã se defendendo dos custos que o discipulado exige. Como, por exemplo, o custo da sua agenda, o custo do seu tempo. Irmãos, olhemos para a nossa agenda e nós veremos o quanto estamos comprometidos com o discipulado. O tempo que eu e você temos para nos equipar com o ensino da palavra de Deus, o tempo que eu e você temos para dispensar e ensinar os outros acerca desta mesma palavra. E eu quero então te encorajar, nesta noite e durante este ano, primeiramente a reconhecer que nós muitas vezes nos encontramos numa zona neutra, numa zona cinzenta, como se encontrava a multidão. E te encorajar a sairmos dessa zona. A manutenção do anonimato muitas vezes é um conforto. Mantermos-nos anônimos é um conforto para aqueles que já se envolveram, pessoas que foram feridas, por exemplo. Você diz, deixa eu ficar aqui quietinho, porque é melhor para mim, eu não quero me ferir de novo. Irmãos, no entanto, as Escrituras são claras em mostrar que Jesus, se dirigindo às multidões, ele diz, se alguém vem a mim e ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E nisso então está o primeiro custo que eu quero trazer para você, sobre os custos do discipulado, um certo amor, que é justamente este versículo 26. Um certo amor. Por que um certo amor, pastor? Porque é um tipo de amor. Não é qualquer tipo de amor, mas é um amor exclusivo, que coloca mãe, pai, filhos numa posição relativa ao único amor absoluto que é Jesus. É a convicção de que o amor de Deus é aquilo que de fato pode me dar tudo o que eu necessito. E se você não acredita nisso, você ainda está preso a muitas coisas neste mundo que você julga serem suficientes para te fazerem feliz. Sabe, irmãos, aquela multidão, eles querem amar a Jesus. Eles admiram Jesus, eles olham Jesus de longe, eles querem amar a Jesus. Mas eles querem amar a Jesus e continuar amando a todas as outras coisas juntamente. Este é o nosso problema tantas vezes. Ninguém poderá amar verdadeiramente a Jesus sem perder, sem um custo. Ninguém conseguirá seguir a Jesus sem abrir mão de algo. Esse é o nosso grande desafio enquanto discípulos, irmãos. Amarmos a Jesus e abrirmos mão das coisas que nós costumávamos amar. Mas aí você pode perguntar para mim, pô, pastor, então o discipulado é amar a Deus e esquecer de todas as outras coisas? Ou o discipulado é amar a Deus e odiar todas as outras coisas? E eu te respondo, não. O discipulado exige um certo tipo de amor. O amor a Deus, irmãos, deve ser um amor que esteja acima de todas as coisas. Ou seja, amar a Jesus não significa não amar as outras coisas, mas significa não mais amar as outras coisas como eu amo a Jesus. Significa descobrir que o discípulo ama Jesus mais do que tudo nessa vida. E tudo nessa vida passa a ser então amado assim como elas são.
Um pai é amado como um pai, a mãe é amada como uma mãe, o filho como um filho, o corpo como um corpo, a igreja como igreja, o meu trabalho como um trabalho. Portanto, a primeira coisa que Jesus vai fazer na vida do discípulo é livrá-lo da idolatria. Primeira coisa que Jesus faz de nós, como nos tornamos discípulos dele, é nos questionarmos acerca da nossa idolatria. Talvez você não tenha abandonado, a gente não tenha que abandonar pai e mãe. Mas imagina você, pessoas que vivem em países onde há perseguição ao cristianismo, e você então se converte ao evangelho, numa família que odeia os cristãos, e você tem então que abandonar a sua casa, o seu pai e sua mãe por causa do evangelho de Jesus. Talvez você não tenha que abandonar o seu trabalho, a sua carreira profissional, mas que você tenha que entender que o seu trabalho, a sua carreira profissional não são um fim, mas são um meio de glorificar Deus. Talvez você não tenha que abandonar e deixar para lá o seu filho, a sua filha que você ama tanto, mas talvez que você tenha que entender que o amor ao seu filho deve estar subordinado ao amor a Deus. E o seu filho só vai entender e perceber o quão maravilhoso é amar a Deus quando você amar a Deus acima do amor que você tem por Ele. O primeiro custo do discipulado é um certo amor. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Um segundo custo é um certo sofrimento. Um sofrimento que decorre do ato de seguir a Jesus. Está lá no versículo 27. Você lê junto comigo? Vamos lá? E aquele... Pensa o seguinte: nós já sabemos que Jesus, no final de sua vida, ele carregou a cruz, mas os discípulos que estão ouvindo isso aqui não sabiam, certo? Ok? Nós estamos aqui no meio do evangelho. A morte de Jesus vai vir depois. Então eles não sabiam que Jesus ia carregar uma cruz. Tá? É diferente para a mente deles do que é para nós. Para nós, cruz é, depois de que Jesus carregou a cruz, para nós a cruz tem um sentido de glória. Mas para essas pessoas não. Como eles olhavam para a cruz, certamente diferente do que para nós hoje. Né? Nós hoje vemos ao glorioso, mas para eles não, era tão somente humilhação, sofrimento, marca de rejeição, de separação. A cruz era para aqueles que iam morrer por causa da sua transgressão, sofriam por causa do crime que cometeram. Lá em Lucas capítulo 9, versos 22 a 25, Jesus diz o seguinte: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. E Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Este é o sofrimento daquele que decide seguir a Jesus, por isso um certo sofrimento. O sofrimento que faz você se perguntar, por exemplo, pela sua reputação na universidade que você estuda. Porque sim, se as pessoas souberem que você é um cristão, e se você exercer o seu cristianismo com zelo, as pessoas vão olhar para você de maneira torta, e a sua reputação vai estar na lama e no lixo. Foi assim que muitas vezes me olharam na universidade, por ser um cristão, e pior ainda, um pastor. Porque talvez lá no seu trabalho, se as pessoas souberem que você é um cristão, elas vão olhar para você de maneira diferente.
Este é o sofrimento daquele que decide seguir a Jesus. O sofrimento que faz você se perguntar sobre o fato de que se vale a pena. Aquele sofrimento que faz com que as pessoas te vejam inferior a elas, pelo simples fato de você ser um cristão. É desse tipo de sofrimento que Jesus está falando. E Ele está dizendo, se você não tomar a sua cruz e me seguir, você não pode ser meu discípulo. Mas há um terceiro custo, uma terceira demanda, dentro dos custos do discipulado, que é um certo desapego. Esse argumento de Jesus, ele vem depois de duas metáforas que Jesus utiliza. A primeira metáfora é a metáfora do tolo, versos 28 a 30. Ele diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Lembra que a gente falou isso no início? Este homem tinha uma grande obra para fazer, mas para isso ele começou a construir sem planejar, sem sentar, sem calcular. Ele não se preveniu dos custos que viriam. Mas quando os recursos acabaram, ele abandona, fica um prédio inacabado. Vocês já viram um prédio que tem ali na Dutra, um shopping que iam construir ali na Dutra, que não construíram? Que só está lá o prédio enorme, lá eu passei lá hoje e vi e lembrei disso aqui. Um prédio enorme, inacabado, que não serve para nada. É ali, entre Belfort Roxo e Nova Iguaçu. Né? Ia ser um shopping ali, me parece. Né? É mais ou menos isso. E o que isso quer dizer? O que Jesus está querendo dizer com isso, pastor? Jesus queria dizer, irmãos, que não dá para seguir a Jesus sem antes fazermos os cálculos. E por que isso é importante? Porque há alguns que fazem assim como a multidão, vão na onda, vão no oba-oba, vão por razões diversas que não as corretas. E quem vai assim, quando vêm as dificuldades, logo abandonam. O discípulo de Jesus é aquele que tem que bancar, porque o que ele tem foi dado pelo próprio Jesus. Em contraste com esse, ele conta então a outra metáfora, a metáfora do rei sábio, que diz assim: qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? E se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. O que Jesus quer falar com isso, irmãos? O discípulo de Jesus é aquele que encontrou o rei irresistível. O discípulo de Jesus é aquele que encontrou o rei invencível. E na sua prudência ele disse para este rei: não dá para lutar contra ti, não tenho forças contra ti, pelo contrário vou me render a ti. Este é o rei sábio. Que bela imagem essa que Jesus traz. Aquele que se rende, aquele que diz: Senhor, toma tudo que é meu. Toma tudo que é meu, não tenho como lutar contra ti, não tenho o que fazer diante da tua grandeza. Irmãos, o discípulo então é aquele que desiste de lutar contra o Senhor e diz: Senhor, toma tudo, tudo é teu. Senhor, o meu casamento é teu. Senhor, o meu trabalho é teu. Senhor, o meu dinheiro é teu. Senhor, a minha sexualidade é tua. Senhor, os meus bens são teus. Senhor, os meus estudos são teus. Este é o discípulo de Jesus. Irmãos, diante do Rei do Universo, nós somos todos reis derrotados. E quando encontramos o Rei do Universo, nós nos prostramos. Nós lançamos as nossas coroas aos seus pés. E rendidos aos pés de Jesus, nós fomos conquistados por Ele para sermos seus seguidores.
Portanto, se eu ou você não nos rendemos ainda totalmente a este rei, nós ainda não somos discípulos do Senhor, porque nenhuma coroa fica nas cabeças dos discípulos de Deus. Então, depois de ele falar e trazer esses dois exemplos, ele fala de um certo desapego, quando ele diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Meus irmãos, vivemos tempos em que nós temos nos apegado demais a coisas que são coisas sem importância. Temos nos apegado demais. Nos apegado tanto. Por exemplo, vou trazer um exemplo. Talvez você não goste muito desse exemplo. Talvez você tenha um bichinho muito bonitinho que você gosta muito na sua casa, né? Eu sei que muitos irmãos têm aqui e gostam, e não tem problema nenhum ter um bichinho bonitinho, um petzinho que a gente goste, que é bom e que a própria medicina e a psicologia já mostrou que fazem bem tantas vezes a pessoas. Mas vivemos numa cultura em que este apego se torna, em alguns casos, maior do que o apego a outras pessoas, ou maior que o apego ao próprio Deus. Jonas, você lembra da história de Jonas? No final do livro de Jonas, Jonas fica irado com o Senhor porque o Senhor fez morrer uma planta. E Deus então questiona Jonas acerca disso, dizendo: Jonas, você consegue se apegar a uma planta e desconsiderar aquelas pessoas que eu salvei? E aqui está a discussão, a raiz de toda essa discussão. Onde o seu amor mora? Onde mora o seu amor? Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Nós cantamos agora há pouco uma canção que está lá em Colossenses 1 e fala sobre Jesus, e fala sobre quem é Jesus. O presbítero Flávio falou aqui um pouquinho sobre isso, sobre a grandeza de Jesus e a nossa insignificância. Mas que, embora haja esta grandeza e a minha insignificância, eu me apego a essas coisas temporárias e me esqueço de quem é aquele que pode de fato trazer à minha vida sentido. É isso que diz Paulo aos Colossenses: pois Ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Irmãos, Ele é o Rei, diante de quem devemos perder todas as coisas. Todos os vínculos que nos fazem acreditar que somos senhores das coisas que dizemos ser senhores devem cair diante da grandeza absoluta e do reinado e da majestade absoluta do nosso Rei Jesus. É isso que nós devemos viver ou deveremos viver. Mas você pode dizer assim: pastor, é muito estranho isso. Essa coisa de reconhecer a tudo que temos, ou de renunciar a tudo que temos diante de Jesus. Afinal de contas, eu lutei muito para conquistar, pastor. Eu lutei muito para conquistar a minha família. Eu lutei muito para conquistar a minha profissão, para estar onde eu estou. Eu lutei muito. O meu trabalho, todos os bens que eu tenho, eu lutei muito para obter. Irmãos, a questão fundamental é esta: tudo é dele. Tudo é do Senhor, dele são todas as coisas, e nós somos meros mordomos. Não possuímos nada daquilo que dizemos possuir. Esta é a verdade. Não temos nada do que dizemos ter, tudo é do Senhor.
Tudo que temos é dele, tudo que temos é para ele. Essa é a diferença entre o discípulo de Jesus e aquele que não segue a Jesus. Aquele que não segue a Jesus, aquele que não acredita em Jesus, ao findar do dia, ele vai olhar para o pôr do sol e ele não tem a quem agradecer, porque ele está envolvido em uma mentira. Qual é a mentira? Que ele tem tudo o que ele possui. Esta é a mentira que ele acredita. Mas por isso é que quando ele perde tudo o que tinha, a vida perde o sentido. Eu te pergunto, e se você perder tudo o que acha que possui? Eu pergunto a você e pergunto a mim, e se eu perder as coisas que acho que possuo? E se eu perder a minha família? E se eu perder os meus bens? E se eu perder a minha liberdade? Do que será da minha vida? Imagine isso, tudo o que lhe restou é Jesus. Nada mais que Jesus. A pergunta é, você continuaria sendo feliz? Tua vida continuaria tendo sentido? Me lembro do hino do nosso amigo, querido, Martim Lutero. A última estrofe deste hino, quando eu penso nisso, me lembro este hino. Eu trouxe aqui uma versão numa tradução mais literal. Ele diz: o verbo eterno vencerá as hostes da maldade. As armas o Senhor nos dá, espírito e verdade. Se a morte eu sofrer, se os bens eu perder, que tudo se vá, Jesus conosco está, seu reino é nossa herança. Irmãos, nós somos o que amamos, já diria alguém. O que amamos nos define. A nossa identidade em Cristo aguarda que nos desapeguemos das coisas, porque de fato saberemos quem somos quando nenhuma das coisas do mundo dizerem quem somos. E quando nos desapegarmos de todas as coisas, ainda haverá mais uma última coisa a nos desapegar: o nosso eu, o nosso ego. Como é difícil a gente se desapegar do nosso eu. Estamos inseridos numa sociedade que valoriza a egocentralidade. Vivemos numa cultura do eu, que diz para nós o tempo todo: você deve ser o centro, você deve ser o centro da sua vida. Comentando o texto de Hebreus capítulo 1, verso 3, que diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas para a sua palavra, pela sua palavra poderosa, e falando sobre a centralidade de Jesus, como a única maneira da gente encontrar e ter uma vida que de fato seja equilibrada. John Piper, o pastor batista, disse o seguinte: todos os planetas da sua vida, sua sexualidade, seus desejos, seus compromissos, suas crenças, suas aspirações e sonhos, suas atitudes e convicções, seus hábitos e disciplinas, sua solidão e relacionamentos, seu trabalho e descanso, seus pensamentos e sentimentos, todos os planetas de sua vida estão seguros em órbita pela grandeza, gravidade e esplendor flamejante da supremacia de Jesus Cristo no centro da sua vida. Eu acho isso muito bom. Se Jesus é o centro da sua vida, todas as outras coisas estão equilibradas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Trabalho, amores, afetividade, sucesso, sentimento de plenitude, todo o restante virá a partir do momento que nós amamos a Deus e colocamos o Senhor no centro da nossa vida. Faz sentido deixar de olhar para si o tempo todo e passar a olhar para Jesus o tempo todo.
E Jesus termina esse trecho falando da essência do discipulado, e assim voltamos ao início de tudo. Ele diz: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E o que essa metáfora tem a ver com o custo do discipulado? Aquele que começa a seguir a Jesus e continua na multidão. Aquele que quer seguir a Jesus e continua no anonimato. Que não ama Jesus como a coisa mais importante da sua vida. Que não está disposto a sofrer as retaliações que a cultura necessariamente trará contra aqueles que dizem que seguem a Jesus. Que não se desapegam dos seus amores terrenos. É como o sal sem identidade. Sem identidade essencial, sem qualidade. Porque a multidão é assim, é como o sal que perdeu a sua capacidade de salgar e o seu poder de conservação, porque nós sabemos que são as duas grandes qualidades do sal: dar sabor e naquela cultura conservar os alimentos. E a advertência de Jesus é que aquele que for incapaz de amar a Jesus acima de tudo, aquele que for incapaz de sofrer pela causa de Jesus, aquele que for incapaz de desvincular-se de tudo que prende a esse mundo, jamais poderá ser discípulo de Jesus. Eu me tremo diante dessa palavra. Esse é o cristianismo genérico, irmãos. Esse é uma pregação de um Cristo fabricado pelo ego, infelizmente pregado em muitas igrejas. Mas é um discipulado de baixo custo, que Bonhoeffer chamaria de graça barata, uma piedade de baixo custo. Não podem salvar, porque não tem Cristo no centro. Cristo não está no centro, o homem está no centro. É verdade que são agradáveis ao espírito da época, por isso que o problema é que esse cristianismo barato, de baixo custo, gera igrejas de baixo custo, que se baseiam na satisfação da clientela. E nos tornam parecidos não com Cristo de verdade, mas com um falso Cristo, que produz falsos discípulos. Por isso, mais do que nunca, irmãos, nós precisamos abrir mão desse falso evangelho, conhecer o verdadeiro Cristo, o verdadeiro evangelho que é anunciado nas Escrituras Sagradas. É por isso que eu tenho, para a gente finalizar, eu tenho 3 perguntas para fazer a você. Pô, pastor, achei que ia vir aqui na igreja e ouvir uma palavra para me levantar. Achei que o Senhor ia trazer uma palavra assim para dizer que eu vou ser vitorioso, que eu vou... Me desculpa, meu irmão. A minha primeira pergunta a você é essa: quem discipula você? A quem você está seguindo? Ou quem tem te ajudado a seguir a Jesus? A quem você imita? E você vai falar: eu imito a Jesus. Você precisa de alguém que te ajude a imitar Jesus. Lembra que Paulo falou? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Quem discipula você, quem aconselha você, a quem você presta contas, quem te pastoreia, a quem você procura quando você está em dificuldades e dúvidas.
Para de achar que você vai resolver a sua vida sozinho. Para de achar que a vida cristã é isso. Você vai na Bíblia e você aprende, pronto, está tudo acabado. Sim, você vai à Bíblia, Jesus fala com você. Nós somos protestantes e acreditamos nisso. Mas é importante você saber e entender que é necessário que haja pessoas em quem você confia, pessoas experimentadas no Evangelho e que te aconselham e a quem você presta contas. Isso é discipulado. Você vai ajudar pessoas a seguir a Jesus, mas você precisa de ajuda para seguir a Jesus. Isto é ser discípulo. Isso é discipulado. E a pergunta que eu te faço é esta. E muitas vezes o que nos impede de viver assim é nosso orgulho. Nosso orgulho. Muitas vezes nós somos orgulhosos, a ponto de dizer, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Isso tem a ver com o espírito egocêntrico, individualista da nossa cultura, não tem nada a ver com o Evangelho. Olhe para o lado. Olhe para o lado e perceba que há sim na comunidade pessoas que podem te aconselhar, que podem te pastorear, que podem sim te abençoar e que você precisa disso. Eu preciso disso. Você precisa disso, todos nós precisamos disso. É a primeira pergunta que eu te faço. A segunda é essa. E já foi direto, não, tem que ficar na suspense. No seu trabalho, na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, as pessoas veem algo de diferente em você? As pessoas veem Jesus em você? Não estou falando de você ficar falando evangeliquez. Não estou falando de você botar a roupa de crente para todo mundo saber que você é. Não estou falando disso. Porque isso é só paramento exterior, muitas vezes não tem nada a ver com o que está no interior. Estou falando de vida, estou falando de palavras, estou falando de ações, de pensamentos. As pessoas olham para você e veem algo de Jesus em você, porque o discípulo de Jesus é aquele que a cada dia fica mais parecido com o seu mestre. A multidão fica no anonimato. A multidão, tranquila, ela não precisa se preocupar, porque ela é agente secreto de Jesus. Ninguém sabe que ele é cristão, porque ele faz questão de não se mostrar, que é a multidão. A pergunta é, lá na sua escola, lá na sua casa, lá no seu trabalho, as pessoas veem alguma característica de Jesus em você, no que você fala, na maneira como você age, na maneira como você se relaciona com as pessoas? Terceira e última pergunta, meu irmão, e essas perguntas são para mim também, muito para mim. Você já entregou tudo a Jesus? Ou tem algo em sua vida que ainda não foi entregue? Sabe, a gente tem algumas coisinhas que a gente não entrega de início, de princípio. Tem algumas coisas na nossa vida que a gente deixa lá guardadinho, lá no escuro, no fundo da gaveta. Coisas que a gente ama, coisas que a gente não quer deixar, coisas que a gente não quer que a luz de Jesus ilumine, porque a gente não quer deixar lá no escuro. A gente não entrega. Mas não tem jeito. O Espírito vai vasculhando tudo. Em determinado momento, Jesus, como lá no Apocalipse, a igreja, que eu não lembro qual é a igreja, mas ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e eu comigo. Abra a porta ao compartimento da sua vida que ainda não foi entregue a Jesus Cristo. Entrega hoje sua família, sua carreira profissional, seu time de coração, seu eu. Talvez hoje seja o dia para essa entrega total. Talvez hoje seja o dia que o Senhor preparou e reservou para você entregar
tudo, inclusive aquilo que você não entregou ainda a Jesus Cristo, a você se render, a você se dar, a para você entender que diante do Rei do Universo, o Rei irresistível, que é Senhor de todas as coisas, nós simplesmente nos rendemos. Nós lançamos as coroas aos pés dele e dizemos: Senhor, estou aqui rendido. Toma a minha vida. Tudo que tenho sou teu, inclusive eu mesmo. Faz de mim o que o Senhor quiser. Isto é ser discípulo de Jesus. Vamos orar? Silêncio. Vamos orar? Pode colocar a família no altar? Isso. E sou eu e Gleice hoje. Olha que beleza. Chegou meu dia. Vem cá, Gleice. Aniversariantes, a Esté, o Pablo e o Alessandro. Acho que só a Estézinha que está aí, né, Esté? Vem cá, Esté. Frente. Vamos ficar de pé, irmãos? Pode colocar o hino Rendido Estou? Pode vir o pessoal do louvor. Nessa canção a gente diz: Senhor, toma, me toma, estou rendido ao Senhor. Toma minha vida, toma tudo e faz o Senhor aquilo que está no seu coração. Convido você a cantarmos essa canção. E com o nosso coração fazemos essa oração: Senhor, estou aqui rendido diante de Ti. Aos pés da cruz me encontrei, o que tenho te entrego a Deus. Faça a oração com seu coração. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Eu sou Teu e Tu és meu, Jesus. Segunda estrofe. meus momentos e os dias meus, meu respirar e meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou.
eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria convidar você também, você que talvez esteja aí com seu coração diante do Senhor, em meio às lutas, às dificuldades da sua vida. E talvez seja também este momento especial em que você quer colocar a sua vida diante do altar do Senhor, a sua saúde, o seu trabalho, a sua família. Talvez você esteja vivendo lutas nessas áreas. Eu queria convidar você a vir à frente para a gente orar e pedir ao Senhor pela bênção. Pedir ao Senhor que Ele venha iluminar a sua vida, trazer graça, manifestar-se de maneira que a sua alegria, a sua confiança esteja totalmente nele. Vem à frente para a gente orar por você. A gente vai iniciar amanhã uma nova semana de lutas, de dificuldades. Estamos aqui diante da presença do Senhor e Ele é Deus poderoso. Poderoso para nos abençoar, para nos fortalecer, para trazer sobre nossa vida essa certeza de que fomos conquistados por um Rei que é poderoso, de um Rei que nos pega nos seus braços, que nos abençoa, que cuida de nós. Senhor, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Como cantamos agora e na palavra que ouvimos, reconhecemos que Tu és Senhor sobre tudo, que a nossa vida não tem sentido sem o Senhor, que a nossa vida não vale a pena ser vivida se não for aos pés do Senhor. Tantos são os nossos apegos, nossos amores neste mundo. Senhor, nos ajuda a amarmos a Ti com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, na certeza de que todas as outras coisas o Senhor acrescentará à nossa vida, nosso trabalho, nossa família, nosso prazer, nosso lazer, nossos estudos, as coisas que gostamos de fazer, tudo isso o Senhor nos dará. E nós nos alegraremos muito mais se fizermos tão somente para a glória do nome do Senhor. Toma a nossa vida, Senhor. Ilumina as áreas mais obscuras do nosso ser. E nos ajuda, Pai, a nos rendermos, a nos entregarmos totalmente ao Senhor. A confessarmos a Ti as nossas lutas, os nossos pecados, e cremos que o Senhor é aquele que nos purifica. Cremos que o Senhor é aquele que nos ajuda, que nos fortalece. Toma, Deus, o coração da Tua igreja, Senhor. Seja um ano de crescimento da nossa intimidade com o Senhor. Seja um ano de sairmos do meio da multidão, do anonimato da multidão, sem compromisso contigo. Seja um ano, Senhor, de nos parecermos mais com o Teu Filho Jesus. Seja um ano, Senhor, de assumirmos o custo e de crermos que o Senhor é aquele que nos capacita, na certeza de que vamos caminhar seguros em meio às tempestades, até chegar do outro lado, até chegar no lugar onde não teremos mais que lamentar e chorar. Nos ajuda a vivermos assim. Deus, entregamos a vida da Esté, a vida do Pablo, a vida do Alessandro nas Tuas mãos. Abençoe ricamente a vida dos Teus filhos, derramando bênção sobre a vida deles. Neste semana que completa mais um ano de vida, traga ao coração deles gratidão, alegria, cura, renovo na Tua presença, Senhor. Abençoa, Pai, cada irmão que veio à frente, trazendo a sua luta, a sua dificuldade. O Senhor conhece bem todas elas. Venha ao encontro da vida e do coração dos Teus filhos, trazendo esta certeza: o Senhor está com eles, o Senhor vai à frente deles, o Senhor lhes dará vitória, o Senhor lhes dará a bênção de viverem uma vida de gratidão e de confiança ao Senhor.
É a oração que nós fazemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Toda a igreja diga amém. Amém. Poder sentar, irmãos. Ainda, fica aqui, Gleice. Eu nem orei por nós, porque vamos ter mais um momento de oração. Pode sentar, a igreja. Vou chamar aqui o Vidal, a Jaque.